Papo de Redação. Apresentação: Otávio Neto. Muito bem, agora são 10 horas e 5 minutos em Campo Grande. É hora de estreia aqui na CBN. Vai estrear agora, vai começar agora o nosso quadro Papo de Redação. O que é o Papo de Redação? É um espaço que a CBN criou e está agora, neste momento, dedicando aos jornalistas de Mato Grosso do Sul. A CBN vai uma vez por semana convidar 2 colegas, 2 jornalistas, 2 profissionais, para que possam vir aqui e conversar com o ouvinte da CBN, com as pessoas que gostam, estão começando a ouvir rádio diariamente o dia todo, que é o caso da CBN. Eu estou aqui e a gente convidou hoje 2 profissionais importantes. O Denilson Pinto é jornalista, hoje mais dedicado ao marketing digital, mas é um jornalista com quase 30 anos de experiência, já passou por jornais como Correio do Estado, TV Campo Grande, Correio Brasiliense, 8 anos de experiência específica no jornalismo investigativo. Denilson Pinto é o nosso convidado e Fausto Brites. Fausto Brites, 43 anos de atuação no jornalismo no Mato Grosso do Sul. Fausto, que já trabalhou, vem lá do Diário da Serra, passou pelo Correio do Estado e outros veículos, contribuições incríveis para o jornalismo e agora, atualmente, é editor de política do jornal O Estado MS. Denilson, muito obrigado pela sua presença, por atender o convite da CBN e vir aqui falar conosco. Bom dia. Bom dia, parabéns aí pela iniciativa. CBN cada vez mais inovando e é super interessante essa ideia, né, de trazer profissionais que trabalham diariamente com a informação aqui no estado, né, e trazer um pouco desse bastidor aí da notícia, né, é muito interessante, parabéns pela iniciativa, né. Eu faço uma provocação aqui, já com o grande meu admirador Fausto Brites aqui, que eu admiro pra caramba o trabalho dele. Esse aqui, se escrevesse um livro, rapaz, com certeza teria a audiência certa, hein? Fausto, obrigado pela sua gentileza também de atender esse chamamento da CBN. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da CBN. Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E obrigado pelas palavras elogiosas aqui do meu amigo Denilson, companheiro de grandes jornadas. E estamos aqui nesse espaço que a CBN está proporcionando para a gente conversar, trocar as ideias e falar sobre jornalismo. Denilson, o papel do jornalismo na sua avaliação nesse momento, eu não vou falar desse momento no dia como hoje, que esse é um assunto para depois, mas eu quero saber, nos últimos anos, como é que você vê a atuação, o papel nosso dos profissionais do jornalismo na história do Brasil, na participação direta, na ajuda. A gente acabou de conversar com um delegado de polícia. Não fosse pela imprensa, talvez o Brasil hoje estivesse na obscuridade, né? Eu acredito ainda que o jornalismo tem muita força, né? Muita força mesmo. Talvez, eu vejo até que tem às vezes mais força de que certas coisas que são investigadas pelos poderes constituídos, até como a Polícia Federal, como o próprio Ministério Público Federal, que tem que agir de acordo com o que a lei permite. E nós, jornalistas, podemos ultrapassar um pouquinho dentro do bom senso, dentro do que permite a Constituição, e apurar informações com profundidade, né? Se tiver uma boa pauta, ir a fundo e trazer novidades aí que até viram peças de inquérito policial. Às vezes a notícia a notícia que a gente dá vira notícia crime que instiga a Polícia Federal a abrir um inquérito, o Ministério Público, um processo, né, para ir a fundo numa coisa que partiu do jornalismo. Então, eu acredito que o jornalismo continua como o quarto poder e está cada vez mais forte, principalmente com essa questão da relação na internet, na digital, onde a informação chega muito mais depressa. Que é onde você está mais forte hoje atuando também, inclusive, né? Hoje o jornalismo, se não trabalhar aliado, muito bem amarrado aí com as redes sociais, né, é essa evolução que tem que ter. Tem que trabalhar não como inimigo, mas sim como grande aliado para a informação chegar mais rápido até do que, ou tão quanto rápido o rádio é, né? Eu conversava aqui antes, um pouquinho de começar o programa com o Fausto, Lucas, isso serve para gente que está começando na profissão. O Fausto lembrava da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba, há muitos anos, quando aqui no Mato Grosso do Sul precisava se ouvir, era difícil o acesso à informação, Fausto. Verdade. Em 43 anos, como é que você vê essa evolução do nosso trabalho? Eu estava contando essa história aí, e quero acrescentar, inclusive, hoje nós temos vários meios tecnológicos para divulgar a matéria.
Não se pode perder a essência do jornalismo, porém as ferramentas são muitas. E eu me lembro, também além de fazer rádio escuta na Guaíba, em 1975, porque a gente não tinha internet. Isso em 75? 75. E nós precisávamos, às vezes, mandar matéria, mandar fotos para o Estadão. E o que a gente fazia? A gente ia para o aeroporto, chegando lá, procurava quem fosse viajar para São Paulo, e aí pedia: o senhor está indo para São Paulo? Dá para deixar esse envelope no balcão da VASP? Na época era VASP, né? E o cidadão levava para a gente. E aí a gente ligava para o jornal para o pessoal pegar a foto lá. Então eu vejo assim, a essência do jornalismo tem que ser aquela: o jornalismo correto, sério, como o Denilson disse, né? A gente muitas vezes contribui, e sem arrogância nenhuma. Quarto poder é o jornalismo, porque através das matérias, através das denúncias embasadas, com documentação toda, né, a gente pode transformar o mundo. Hoje, por exemplo, está se comemorando não, está se lembrando os 50 anos da morte de Luther King. Eu até anotei aqui, se vocês me permitem, só ler aqui. O espaço é nosso. Então, ele disse o seguinte: se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha e como Shakespeare escrevia. E o jornalista tem que ser isso, ele tem que se dedicar, fazer o melhor, fazer a coisa séria, decente, com documentos, né? Depois, mais tarde, se vocês me permitirem, eu vou lembrar um caso de processo, mesmo com documentos do jornalista perseguido, mesmo com provando que está escrevendo, ele é perseguido, mas ele tem que confiar na justiça. Por isso, no momento atual, que eu vejo o seguinte: a coisa ficou muito bagunçada. Não se respeita mais a justiça, não se respeita mais o legislativo, o executivo, e o povo não respeita. Esses poderes não estão respeitando o povo. Por isso que eu vejo que está essa bagunça toda. Lucas Mamédio, diante de dois professores você que está ouvindo. começando na profissão, e isso é interessante aqui, a gente traz a experiência, e aí tem aqui a figura do Lucas, que representa o novo jornalismo, os novos jornalistas. Lucas. Primeiro, é um prazer estar aqui. Realmente é um projeto que é muito interessante, porque dá voz para todo mundo, né? Para todas as ideias, para os jornalistas também. E eu tive o prazer de, no começo da semana, entrevistar uma das pensadoras mais influentes e originais aqui do Brasil, que é a Viviane Mosé. É uma filósofa, ela é psicóloga, psicanalista. Ela, que não é jornalista, falava da importância do ambiente que a gente vive hoje, da importância desse jornalismo, do jornalismo em geral, porque nós temos o advento das fake news, nós temos o advento da hiperconectividade, né, das redes sociais, de como essas informações transitam em velocidade altíssima para todo mundo, via WhatsApp, via Facebook. Então, nós que somos pagos para isso, para checar a informação, temos que ter um pouco mais de atenção e, se a pessoa, porventura, tem alguma dúvida em relação àquela informação, tente aí descobrir por meio dos jornalistas que trabalham na área. E eu, aproveitando essa última observação do Fausto, gostaria até de perguntar para ele, em seguida estender a pergunta ao Denilson, se, em grande medida, essa falta de respeito dos poderes, ou a falta da população em relação a esses poderes, não é, em grande medida, também um pouco de culpa do cidadão, que não consegue, de uma forma plena, exercer a sua cidadania aqui no nosso país? Na verdade, e aqui vai uma crítica também ao povo, à população, ao cidadão, porque muitas vezes vamos citar a questão do Facebook. Eu vejo lá a pessoa mais preocupada em replicar e comentar a matéria da cor dos olhos da Anitta, que ela botou azul, não sei o quê, e o Copom eleva o juro ou baixa o juro e ninguém se preocupa com isso, não questiona a cidadania. Eu estava vendo, o Senado, por exemplo, ele tem um espaço, se qualquer cidadão quiser dar uma ideia de uma lei, ele pode enviar lá, eu quero que seja feita tal coisa, ele pode enviar a sugestão. Se tiver 20 mil apoio, ele já vai para a comissão para os senadores transformar numa lei, aí depois vem toda a discussão. Só que eu acho que ninguém sabe disso. A pessoa não se preocupa em ler, em ver,
né? Eu já tive situações, infelizmente, de conversar com jornalistas que não sabem que são os 3 poderes, né, constituídos no país, não sabem. Então, assim, há uma coisa vedando o entendimento das pessoas que deveriam mais exigir, porque houve uma inversão de valores. O cidadão parece que ele é o coitadinho que deve favor para o político, quando, na verdade, não, ele tem que exigir. Porque, eu digo sempre, prefeito é um gerentão, governador é gerentão, é o nosso funcionário. Exatamente. Né? E nós temos que cobrar. Cobrar como? Nós temos que ver como as sessões, né? Isso é ver muito quem pouco. está aprovado. E a pessoa não, pequena. acho que o vereador tem que trabalhar à noite, porque o cidadão poder ir lá. Porque ele faz durante o dia, o cidadão está trabalhando, está correndo atrás do pão dele, não é verdade? Então tem que ser à noite, como era antigamente. Antigamente, eu me lembro quando comecei, as sessões eram à noite. A Câmara funcionava ali na Afonso Pena, quase esquina com o Calógeras, e a Prefeitura logo era um anexo ali, ou vice-versa. Mas, assim, como você falou, Lucas, há uma necessidade do povo se inteirar mais do que está acontecendo no país. Você considera isso também, Denilson? Claro, com certeza. O povo ele tem que ter mais cidadania, né? Não exerce pouco essa cidadania, o que representa a força do Facebook, né? Hoje, se você tem uma boa informação no Facebook, você não depende mais, na verdade, necessariamente de uma poderosa Rede Globo, ou uma Folha de São Paulo, ou uma revista Veja. Às vezes você é testemunha de uma notícia muito importante que pode virar mudar a história. É a democratização da informação. Exato. Agora eu vou fazer um alerta aqui. Me preocupa muito ainda que, com toda essa evolução do jornalismo e o digital, principalmente, continua uma confusão entre o pessoal e o profissional, entre o jornalista e a fonte. Muitas informações ou muita entrevista coletiva que a gente vai, o entrevistado, a fonte, seja governador, seja deputado, seja até um simples vereador, leva para o pessoal. A gente não está lá para bater nas costinhas dele. A gente vai fazer pergunta, sim, incisiva. Mas a gente não está fazendo lá, não é inimigo dele. E o falso já teve problemas. Eu já tive problemas de pessoas ligarem para a redação pedir a cabeça da gente. Porque você estava fazendo o seu trabalho. A gente estava fazendo o trabalho da gente. E essa relação, infelizmente, ainda, passado toda essa evolução do jornalismo, continua. Eu acho que quem se elege está para servir a população. E ele não pode se ofender se a gente faz uma matéria mais investigativa, vai mais a fundo. Por exemplo, se percebeu que ele tem lá uma parente nomeada no gabinete dele, e daí ele vai para o pessoal e não cumprimenta mais o falso, não cumprimenta mais o Denilson, se vê. Não cumprimenta mais o Otávio, não cumprimenta mais o Lucas. Exato. Nós, né? Infelizmente, os bastidores aí para a população que está ouvindo a gente sofre muito ainda com isso, né? Essa discriminação, né? Quando se vai participar, principalmente de coletivas de imprensa, o cara já te olha com outros olhos. Nossa, lá vem lá o falso, lá vem lá o Denilson, sabe? E sendo que a gente só está cumprindo a missão nossa de apurar a informação e levar essa informação para o público. Porque o povo entende, alguns políticos entendem de forma errada o nosso trabalho. Né? Então, nesses 43 anos, como o Denilson... Mudou alguma coisa, Fausto, nesses 43 anos? Era pior? Hoje é pior? Como é que é essa relação da imprensa com os políticos? Olha, é o seguinte, antigamente você sabia quem que era o seu adversário, o seu inimigo, era mais gostava claro de isso. você. Só que é o seguinte, você tinha que... Eu me lembro, toda vez quando vinha o governador Garcia Neto aqui... No então Mato Grosso? No então Mato Grosso. Eu ia para o aeroporto esperá-lo, porque era uma fonte de notícia, era um governador que vinha. Então, eu descia o avião dele. Quando ele tinha um segurança, um senhor forte e tal. Então, quando o segurança parava na porta, você sabia que ele não ia falar nada. O governador não ia dar... Porque já era o indicativo de que estávamos proibidos de chegar perto dele. Era um semideus. Exatamente. Quando o segurança ficava ali pelo saguão, tal, sem se preocupar na porta... Então, ele tinha algum interesse em falar com a imprensa. Exatamente. E tinha o secretário de segurança Madeira Évora. Ele era até legal, mas toda vez que eu ia entrevistá-lo, era como o Denilson falou, ele achava que estava brigado comigo. Eu não estava brigado com ninguém, eu estava fazendo meu trabalho. E eu tinha que ser incisivo, porque era questão de segurança pública. Nós éramos um município do interior, na época não era dividido o estado, então a gente era Campo Grande, no interior do Mato Grosso. Então,
aqui tinha muitos problemas. Era que na época até se falava, a lei do 44, matava-se e pronto. Então, como o Denício disse há pouco, o pessoal acha que a gente é inimigo, é adversário. Não, a gente está fazendo um trabalho, porque nós somos a corrente entre eles e a população, e a população precisa saber o que está acontecendo. São 10h20 agora, nós continuamos com o Papo de Redação, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos para continuar conversando aqui nos estúdios com os jornalistas Denilson Pinto e Fausto Brites. Papo de Redação. 10h29, nós estamos aqui no Papo de Redação com os jornalistas Fausto Brites e com o Denilson Pinto. Fausto, este ano no Mato Grosso do Sul nós vamos ter eleição e os bastidores, bem rapidinho, os bastidores estão interessantes? Estão interessantes, essa troca-troca de candidatos para partido, para cá, para lá, tal, já indica que a coisa vai ser um pouco mais dura. Denilson Pinto, porque agora a gente vai para o repórter, como é que você vê esse cenário aí? Está tudo construído ou não tem nada construído ainda? Bom, eu vou começar com uma frase, né? Errar humano, culpar é política, né? Culpar o outro é política, né? É o que eu estou vendo no cenário, né? Por causa que começa a um falar mal do outro nos bastidores. Começou, então. E tal. E pré-campanha, né? Que pré-campanha? Os caras já estão em campanha, né? Odilon, André Putinelli, Azambuja e outros aí que estão querendo arriscar. Esse é o tema que nós vamos, logo depois do repórter da CBN, começar a falar aqui. Então, a gente quer deixar bem claro que essa questão das avaliações que faremos com relação ao cenário político estadual e nacional é um papo de redação. É um papo que nós não vamos aqui emitir a nossa opinião pessoal, mas sim passar uma avaliação desse cenário aqui e também do cenário nacional, com Jair Bolsonaro, com Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes, os nomes que estão se destacando. E, por último, agora o Henrique Meirelles, que parece que também vai entrar nessa jogada. Será que Henrique Meirelles deslancha? Eu acho que ele vai para vice-presidente. De alguém? De alguém. Bolsonaro continua nesse ritmo acelerado, Denilson? Tá bombando aí, né? Não precisa falar, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. 10h31, a cada meia hora, a CBN, o time de jornalistas da CBN atualiza você sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. O repórter CBN é via satélite. Papo de Redação. Apresentação, Otávio Neto. Muito bem, nós estamos aqui no nosso Papo de Redação, recebendo hoje o Denilson Pinto, jornalista, e também o Fausto Brites. Denilson, ano eleitoral. A gente não pode trazer dois jornalistas com a experiência de vocês dois aqui, não falar de eleições. A gente tem acompanhado aí as mobilizações de vários partidos, do juiz Odilon, no PT o Humberto Amaduti, no PDT o juiz Odilon de Oliveira, no MDB André Putinelli e o PSDB de Reinaldo Azambuja, começando aí a dividir espaço, né? Sábado agora é uma data importante, as filiações partidárias, aquele que ocupa cargo público tem que se desfiliar para poder disputar as eleições. Qual a sua percepção para as eleições deste ano, Denilson, no Mato Grosso do Sul? Vou lembrar até uma frase que o Churchill falou com propriedade, né? Que a guerra é tão incitante como a política é, né? Que na guerra, a diferença é que na guerra a gente mata uma pessoa, né? Na política, às vezes, a gente mata um político várias vezes, né? E eu acho que vai mais ou menos esse tom da campanha, né? Vai ser aí por causa que todos são investigados, todos têm uma pedra no telhado, né? No vidro, sei lá, não tem um telhado de vidro. Que não são investigados, né? Juridicamente, são investigados na vida pessoal. Eu fico imaginando aí que vai prevalecer nessa campanha eleitoral muita contra-informação, né? E ainda mais que nas redes sociais a Justiça Eleitoral permitiu dessa vez investimentos em marketing na área digital, com o impulsionamento e tal. Eu acredito que o norte da campanha vai ser muito, infelizmente, vai ser assim, acusações e tentando pegar o lado ruim do outro adversário. Desconstruir o adversário. Eu acho que vai ser o tom da campanha. Você se arriscaria, por exemplo, a dizer, entre esses três nomes mais fortes que a gente tem aqui, o juiz Odilon, que é a novidade, o André Putinelli, que a gente já conhece, já governou, e o Azambuja, que está aí. Qual desses três, na sua avaliação,
está em situação mais difícil nessa eleição, em termos de números, em termos de possibilidade de vitória? Você se arriscaria a fazer uma avaliação? Eu acredito que eu não consigo, que a gente tem a experiência de anos de trabalhar na política, até como assessoria e fazendo campanhas políticas, né? E hoje eu vejo como produto esses 3 nomes, né? É difícil imaginar um cenário, qual que vai... Por exemplo, a do Delcídio, por exemplo, a passada, onde que o Azambuja... O Delcídio estava lá na frente, né? Liderando a pesquisa para ganhar no primeiro turno. Praticamente eleito, né? E daí segundo colocado era o Nelsinho, e o terceiro que estava lá embaixo, a Zambuja, e virou e deu o que deu, né? Então, e hoje eu vejo nesse cenário, quer dizer, tem uma situação delicada do André Putinelli, né? Com esse processo da lama asfáltica, que resultou até a prisão dele, que a gente nunca imaginava ver o André Putinelli sendo preso, né? Temos também a questão aí de uma investigação sigilosa que estaria correndo por causa de ter proteção lá em cima, então ele está sendo investigado lá em cima, o Reinaldo Azambuja, né? E temos o Odilon aqui, que virou uma lenda urbana. Virou uma lenda urbana que a gente fica se perguntando, será que ele vai sair candidato? Opa! Fausto Brites, diante de tantas eleições que você já acompanhou nesse estado, qual a sua percepção para essas eleições? Certo. Primeiro, aproveitando aí o que o Denilson disse, essa campanha ela vai ser realmente, eu vejo como ela vai ser um pouco agressiva, né? E em campanhas a gente sabe que da correntinha para baixo é tudo canela, né? Então... Do pescoço para baixo é tudo canela, pode bater. É para bater, né? E sempre foi assim. Infelizmente. Infelizmente. E mesmo com o segundo turno, que a pessoa evita, no primeiro dá aquela, né? Chega no segundo turno para fazer o acordo no segundo turno, mas no primeiro turno vale tudo, né? Para arrebentar com o adversário. O quadro eu vejo assim que eu não vejo que se existe alguém preferido ainda. A coisa está embolada, né? Até porque há contra-informações, o juiz Odilon não deve sair porque não vai ter o apoio mais para frente, aquela coisa toda, né? O Reinaldo, nessa situação de denúncia, o próprio André Putinelli. E o Amaduti, eu vejo assim, o Amaduti do PT, ele foi colocado para poder ir, porque o grande... Marcar a posição, né? Marcar a posição, porque o grande puxador de voto vai ser o Zeca, que está também enrolado. Enrolado, né? Então, essa incógnita... Será que vai sobrar alguém para disputar essa eleição? Então, a questão jurídica, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao André, Fausto, ele ainda não houve nem denúncia, falam assim, a grosso modo. Do Reinaldo, essa coisa... Tá, não tá, não é, então também há o sigilo, não se sabe, né? E o que eu posso dizer do juiz Odilon? A questão dele é o partido que ele está, porque eu vejo só uma pessoa ali que sobressai no partido, que é o Dagoberto. Você acredita que até sábado pode haver alguma mudança nessa questão do PDT e o doutor Odilon, Fausto? Eu acredito. Aí pode ocorrer alguma mudança. Aí, vamos aguardar. Lucas Mamédio. O Takimoto, que era o único deputado estadual do PDT, saiu do PDT, ou não? Saiu, se filiou ao MDB. Mais um que... Exato. É uma força que tinha lá dentro, né? Eu queria perguntar se nós já falamos aqui há muito tempo, só que esse assunto meio que esfriou, que é a questão da possibilidade de aliança entre MDB e PSDB. Enfim, muitos dizem que, na verdade, seria se colocar como candidato... como pré-candidato ao governo, seria uma estratégia do André Putinelli para conseguir barganhar aí um espaço junto ao Reinaldo Azambuja, e eles formarem uma chapa em que indicaria vice, enfim, tomaria um espaço ali dentro do governo. Vocês acham que existe essa possibilidade de fato? Olha, como existe, uma velha frase lá do Correio do Estado, que a gente sempre fala, a política é dinâmica. O Mercadante falou naquele áudio. É igual nuvem, né? Olhou, tá de um jeito, olhou de novo. Você pensa de um jeito hoje e no outro dia acorda de mãos dadas. Né? Mas você, Denilson, especificamente, você vê que cenário? Eu vejo o cenário que o André Putinelli vai sair candidato a governador e o Reinaldo Azambuja, porque tem o conforto de estar sendo governador, é mais
é mais fácil de organizar a campanha política dele, porque afinal ele tem obrigação toda de uma sair, estrutura, né? Por Eu estar acho no que cargo, né? eu, se eu fosse o Reinaldo Azambuja, eu sairia. E você, Fausto? Eu também não vejo essa possível coligação MDB e O João Leite PSDB, não. aqui Talvez falou, né? o eleitor nem entenderia isso muito bem também, não, né? Exato. Agora é o seguinte, cada um tem seu time. O time MDB é forte, o PSDB é forte. Então, se meu time é forte e o seu é forte, eu não vou pegar e vou me juntar a você. Vamos pegar, então, confrontar. vamos pegar a esquerda aqui. O PT tem um volume importante de eleitores no Brasil. Denilson, para onde caminham os eleitores do Zeca, do PT, ou do PT aqui no Mato Grosso do Sul, com a Azambuja ou com o Putinelli? Ou com o Odilon? Mas eu acho que tem uma levinha aí que é apaixonado pelo Zeca, hein, do PT, hein, e segue... Sim, mas Assim ele como não do estará o Lula. governo, é. Isso. Ah. Para o governo, esses eleitores Esses do eleitores. PT vão caminhar para onde, na sua avaliação? Os radicais, os chamados xiitas, eu acho que continua aí com o candidato que lançar, que o Zeca falar assim, eu quero que ele seja... Exatamente. O Zeca manda. O Zeca é um líder, manda. continua O Zeca líder. manda. Exatamente. Né? Por isso que eu disse que o Zeca é que vai puxar o voto. E ele está muito parceiro do Reinaldo Azambuja. Ele e o Wander estão ajudando, fazendo uma parceria, emendas, essas coisas todas. Talvez num segundo turno, se houver, o PT pode até ficar com o PSDB, né? E mesmo que em nível nacional haja uma... E vocês não acham prejudicial que nós tenhamos esse tipo de comportamento que foi citado aqui anteriormente, de troca, enfim, de acusações, farpas, justamente eles pensam, distorções de cada candidato e trabalham em cima delas para desconstruí-los. No momento em que a gente vive aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil principalmente, não é contraproducente a gente, na avaliação de vocês jornalistas, nós termos aí esse tipo de debate nas eleições? O eleitor não vai ser deseducado, ainda mais agora que a gente precisa de propostas mais concretas para que nós saiamos aí desse ambiente de econômico, social, político um pouco conturbado? Eu acho que toda denúncia envolvendo qualquer candidato A, B e C, ela tem que ser divulgada na eleição, até para o eleitor tirar o seu senso crítico de toda aquela acusação. Se fato é grave, o cara não aconteceu nada com ele, como tá essa questão da discussão do Lula, né? Até agora não foi preso e tal, né? Então, eu acho que ela tem que ser divulgada durante a campanha, tem que ser discutido nas redes sociais, nos debates políticos. Faz parte do processo democrático, né? O que tem contra mim, contra o Fausto e tal, tem que ser debatido, e daí o eleitor tirar isso é verdade, isso não provou ainda. Então, mas qual o espaço disso dentro do debate político? Essa é a minha pergunta. Qual o espaço que isso tem que ter dentro do debate? O espaço eu acho que é meio a meio, viu? Espaço 50% de saber esse candidato vai resolver o problema do Estado e tal, né? Tem que ter bem claro isso, né? E 50% é a chamada que a gente chama de contra-informação. É tipo, meus adversários são melhores que eu, daí eu falo assim, não são por quê? Por isso. Eu tenho que mostrar isso. Né? Denilson e Fausto Brites, o Jair Bolsonaro se tornou um fenômeno, né? Gigante. A pergunta ele vai conseguir se manter? Ele pode se tornar presidente da República na avaliação de vocês? Olha, Otávio, eu acho o seguinte, em nível nacional também eu acho que há uma incógnita muito grande, né? Vamos trazer para cá. Alguém imaginava que o Bernal um dia poderia ser o candidato a prefeito? Saiu sozinho, com uma chapa sozinho, foi eleito prefeito. Então, o Jair Bolsonaro, sim, ele está despontando, ele tem as ideias, o povo está cansado dessa situação toda. Eu acredito que talvez, veja bem, nas alianças que ele fizer e conduzir a coisa, ele possa ter sucesso, né? Possa ter sucesso. Eu vejo que ele aproveitou uma deixa da revolta da população, né? E usou muito bem isso para polemizar, né? E foi crescendo nas redes sociais, que é o principal norte dele, está sendo as redes sociais. Agora, que eu vejo justamente, mais aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, justamente que não são pessoas pagas ou militantes ou ligadas a partido que são a favor dele. São pessoas que resolveram, assim, estão pé da vida com essa situação da corrupção no país e falam assim, já que o país está desse jeito, vamos só o Bolsonaro para dar um jeito. Parece que ficou essa questão aí, né? Dá a impressão isso, assim. Vocês acreditam que ele tem competência para dar um jeito?
Olha, isso é uma grande pergunta. É uma... É uma grande pergunta e essa é a minha resposta. Esse é o papo de redação, né? A gente poder expressar o que a gente sente, né? Otávio, o que me preocupa também é essa manifestação pró-volta dos militares para comandar o país. Que está muito incutido nesse sabe, voto, né, também. É uma coisa assim, quem viveu o período, eu peguei 11 anos pós 64. Mas nesse período de 11 anos, a gente enfrentou problemas, havia restrições, havia censura, entendeu? Então o povo está dizendo, não, só o militar para dar jeito. Não, nós estamos numa democracia, nós não podemos virar as costas, vamos pensar numa solução, vamos analisar qual é o melhor candidato. Pô, militar, legal, vamos botar então pronto e resolver o problema, mas não resolve. Eu vou complementar com uma frase importante, que diz o seguinte, que a história mostra que o homem não aprende com a história. Esse é o Papo de Redação, são 10 horas e 49 minutos, nós já voltamos, vamos para um rápido intervalo. Papo de Redação. Hoje, Denilson e Fausto, hoje é o julgamento do Lula, lá no STF, na sua avaliação, na avaliação de vocês dois, começando pelo Denilson, você acredita que o Lula consegue o habeas corpus, se livra e o Brasil entra numa hecatombe aí maluca, ou você acha que ele vai ser preso e ele vai ter o habeas corpus negado? Qual que é a sua avaliação disso? Avaliação, quando você faz essa pergunta, vem a frase de impacto que impactou, na verdade, todo mundo da imprensa, que foi do general Vilas Boas ontem, né? Foi a grande repercussão. Assustadora, né? Assustadora. Quando ele terminou o Jornal Nacional, lendo a nota dele. E ali a gente vê, parece que parte um recado direto para os ministros do STF ou um recado para os movimentos sociais, caso o resultado seja contra o Lula, né? O exército está pronto. E eu fico preocupado, né? E o Fausto acabou de lembrar aí o perigo da volta dos militares no poder, né? E aí? O que o general quis dizer? Então, eu peguei uma informação hoje no Antagonista que às 17 horas, esse mesmo ministro que dá essa declaração, esse mesmo general que dá essa declaração, vai se reunir com os 15 generais. Né? Então, eu fiquei preocupado. Eu também fiquei preocupado, porque a gente se perguntou sobre Lula, né? É uma queda de braço entre os próprios ministros, e isso é horrível, né? Porque se eles mesmos estão se confrontando, fica complicado. Eu confesso para você que eu não sei qual vai ser o resultado, porque todo mundo está depositando em cima da Rosa, da ministra, né? E ela, pelo que eu vi, ela é o seguinte, ela é legalista. O tribunal, em 2016, os ministros entenderam que tinha que ser cumprido após a segunda instância, ela era contra. Mas como a corte, na época, decidiu, ela seguiu. Ela está cumprindo o papel dela seguindo. Né? E agora o recado do ministro, do general Vilas Boas, é preocupante. Então, o pessoal tem que se resolver lá, os ministros têm que se resolver. Lucas. Uma coisa que fica que o julgamento do Lula significa não só o futuro dele, mas se ele for condenado, se o habeas corpus for aceito e ele tiver a possibilidade de não ser preso agora? Isso, só tem que esperar o trânsito julgado, quer dizer que todos os que já estão presos em segunda instância vão ser soltos. E se o habeas corpus é recusado, quer dizer que para o futuro muita gente pode ser presa em segunda instância e lá no fim trânsito julgado quer dizer que eles não serão podem ser considerados inocentados. Então, assim, as pessoas costumam colocar, né, e eu queria que vocês comentassem em relação a isso, eles partem do Lula para discutir juridicamente essa questão mais ampla de salvo-conduto para um ou para outro. Cria uma jurisprudência, na verdade. Exato. Essa decisão, a gente está discutindo só o futuro do Lula, mas na verdade estamos discutindo o futuro aí de... Temos aqui outras condenações. Sul, né? Temos o caso aí de políticos daqui mesmo, exato. Se bem que o Gilmar Mendes, ontem, numa entrevista, disse, não vai ser bem assim, porque a coisa tem que ser analisada de uma forma, ou seja, o Lula é uma situação, e esse todo que não abriria uma brecha, porque ele já deu a posição dele dizendo que cada caso, tipo assim, cada caso é um caso e tal.
Então, por isso que eu digo, eles têm que se entender lá, porque senão o país vai virar uma bagunça. Agora, vamos e venhamos, né? Muito poder só para 11 pessoas, né? Muito, né? muito. Deveria fazer um concurso público, né? sou a Indicar favor quem dessa vai te corrente. julgar, Denilson. Acho que tem 3 ali, ou 4, se não me engano, que foram justamente indicados Pelo Lula, por pela ou pela Dilma ou pelo Lula. Edson Fachin ia no comício da Dilma. É um dos que está votando contra o relator e já votou contra o habeas corpus. Barroso, que veio do PMDB, do Sérgio Cabral, que era muito ligado ao PT na época. O Sérgio Cabral e o PT, naquela época, eles tinham uma ligação. Nem todos têm essa isenção, né? Eles estão tendo essa isenção, mas Então, nem todos os ministros conseguem ter essa isenção. E você pensa nos que foram indicados pelo Temer, por exemplo, Alexandre de Moraes, contra censo, ele vai a favor do Lula. Mas a gente pode pensar que ele está pensando no próprio Michel Temer. Ele vai a na favor do Lula na Temer, questão né? da segunda instância, mas no julgamento do habeas corpus pode ser que ele não vá a favor do Lula. E eu fico pensando, A e o conta que próprio tá sendo presidente feita é com ele a Michel favor. Temer, hein? Será que ele torce porque o Lula a favor ou contra agora o Lula? Porque ele também está numa situação delicada e depende do que decidir. Eu Gilmar vou Mendes perguntar uma coisa indica para ele, né? vocês dois, nosso tempo está quase lá. O Marum é do Mato Grosso do Sul e o Temer aqui não está bem. Né? Vocês acreditam que Temer pode sair candidato à presidência? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Também. Hoje nós conversamos ao vivo com o presidente da Câmara Federal, com o Rodrigo Maia aqui, que também está se colocando como candidato a presidente. Com essa fama que tá aí, até o Marum pode ser candidato a presidente. Né? já vi esse comentário. Pelo menos ele fala mais que todos. Fala, até que ele pode ser Tá candidato famoso, a né? governador. O Marum? Aqui em Mato Grosso do Sul. E qual a sua avaliação sobre isso, Fausto? Olha, Marum candidato ao governo, uma possibilidade. Mas ele teria que sair agora Exato, até. Ele disse que não até sai. sexta-feira. Pode ser um Ele plano disse- B aí, ué. sabe? Ele disse que não sai, porém ele disse que poderia voltar para a Câmara para votar no impeachment do Barroso. tal. Quer dizer, como o Denilson disse, né, a política é muito dinâmica. Bom, mas na minha avaliação eu acredito que ele não saia candidato a governo, não. Denilson e Fausto, há uma esperança positiva no futuro desse Estado? Eu tenho muita esperança, Eu tenho sempre muita tive, esperança. né? Eu tive sempre paixão pelo jornalismo, né? Quando eu atuava no jornalismo impresso, principalmente no Correio do Estado, toda a pauta a gente apurava com dedicação, que a informação fosse imparcial no sentido dali de apurar o fato, a acusação de uma coisa grave e que ela se tornasse pública para daí, seja a Polícia Federal, seja juiz, seja a Justiça, tomar as devidas providências. Mas eu acredito, a própria Lava Jato, quem esperaria que esses grandes empreiteiros, tipo da Odebrecht, Andrade Gutierrez... Que continuam muitos presos ainda. E esses poderosos aí da JBS, né? Estivessem atrás das grades, né? Quem esperaria um Maluf enfrentar o que está enfrentando, né? Então, isso é um bom sinal, né? Tivemos aqui, vocês acabaram de entrevistar, justamente o delegado responsável por essa investigação, que começou lá no Banestado e deu resultado, todo esse trabalho, né? Então, eu acho que a própria, na época nossa, do Fausto, nós tínhamos, para consultar uma informação, a gente tinha que ir lá no cartório do governo, ou para pegar a informação, ou lá no fórum, para guardar o julgamento. Não, hoje tudo é muito rápido, né? Hoje, pelo GPS, né, você consegue apurar. Nosso tempo está terminando. Fausto, você também acredita que nós viveremos num estado melhor? Sim, completamente. Eu acho que estamos com perspectivas boas. Passando um tormento no momento, mas a coisa vai melhorar. Vai melhorar, sempre foi assim, né? Sempre foi assim, vai melhorar. Eu creio. Hoje foi o primeiro programa, a gente quer agradecer de coração mesmo, Denilson, você, a sua gentileza, você, Fausto, de ter aqui estreado esse espaço que é democrático. Vários colegas vão passar por aqui, a gente quer que vocês voltem aqui também. A gente inicialmente vai começar uma vez por semana, mas pelo jeito vamos ter que fazer mais vezes, porque o papo é bom e a gente não pode deixar aqui de agradecer a você que acompanhou essa entrevista, que participou, dizer que vai estar disponível daqui a pouquinho mais no nosso site, no JP News, para que você possa rever. Denilson, muito obrigado. Fausto, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, estamos à disposição e obrigado pelos ouvintes também, aos ouvintes, né?